Entrou em vigor na última quinta-feira, 23 de janeiro, o pacote anticrime. As mudanças aprovadas pelo Congresso vão atingir legislação e execução de penas. Sobre as mudanças, procuramos um advogado criminalista que elencou as principais alterações. Os primeiros pontos são: legítima defesa para os policiais, aumento do cumprimento de pena e alteração de regras para o livramento condicional. Nós vemos que é uma forma do governo federal dar uma resposta à população que tem um anseio em enrijecer algumas situações de pessoas que cometem ilícito penal, e esse pacote anticrime que foi realizado a toque de caixa, já sancionado. Essa alteração específica foi no artigo 75 do Código Penal, onde nós tínhamos a previsão de 30 anos para o cumprimento máximo de pena e ele foi majorado para 40 anos. Então, todas as pessoas poderão ficar no máximo 40 anos presos em razão dessa previsão legal. É uma resposta também que muitas pessoas entendiam que o cumprimento de pena no Brasil era curto, era inviável, e houve essa majoração. Tivemos também alteração específica no artigo 25 do Código Penal, que trata sobre a legítima defesa, com a inclusão do parágrafo único, onde dá ênfase àqueles policiais que, para salvar a vida de um refém, extinguem a vida do criminoso, e essa situação especificamente agora ela é abraçada pela legítima defesa. Tivemos alteração também no livramento condicional da pena, onde, além dos requisitos já previstos anteriormente, existem outros requisitos, como não prática de falta grave nos últimos 12 meses, uma demonstração que a pessoa tem alguma aptidão para que volte ao serviço lícito já aqui fora da cadeia, que ela tenha tido um bom atendimento nas funções realizadas dentro do cárcere. Então, é um aprofundamento nas características para possibilitar que essa pessoa, antes do término da pena, saia do regime prisional e volte à sociedade. Ele tem que demonstrar que ele está apto a voltar à sociedade. Então, é um ponto bem favorável da alteração. Criação do juiz de garantias, suspenso provisoriamente por decisão de liminar do ministro Luiz Fux. Simplicitamente explicando, a divisão da atuação do juiz nas fases policiais e na fase judicial, para que não haja algum tipo de contaminação na opinião do juiz. Então, teríamos um juiz que seria responsável pela toda a parte investigativa, como concessão de medidas cautelares, como quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, interceptação telefônica, e outro juiz que atuaria na esfera judicial, para que haja realmente uma separação. Um vai ser responsável pelas garantias da pessoa que está sendo investigada e outro pela instrução processual. Possibilidade de acordo e não persecução penal entre Ministério Público e o investigado. O crime que a pena máxima não passa de 4 anos, que não tenha violência doméstica, nem violência contra mulheres, que não tenha possibilidade de transação penal, o Ministério Público vai ter a possibilidade de fazer um acordo com o investigado para que ele não seja processado. Essa persecução penal, na verdade, é o processo. Então, desde que ele confesse o crime e ele preencha alguns requisitos, ele poderá não sofrer um processo, e com a compreensão desse período dele de forma satisfatória, ele não vai ser processado e, consequentemente, não vai ter possibilidade de reincidência, enfim. Então, é uma possibilidade, é uma forma de acordo, uma transação entre o investigado e o Ministério Público, porém com a homologação do juiz em todos os casos. Regras para progressão de regime. Todas as pessoas que são presas, elas têm a possibilidade de progressão de regime. Sair do regime fechado, vir para o semiaberto, depois para o aberto, e todas essas regras eram feitas na forma de fração. Então, a gente pegava crime comum, era 1/6 para progredir, crime hediondo 2/5 para primário, 3/5 para reincidente. Hoje houve uma alteração significativa, trouxeram para percentual. Então, a título de exemplo, pessoas primárias condenadas em crime sem violência ou grave ameaça, com 16% da pena cumprida, pode progredir de regime. Se essa pessoa não for primária, for reincidente, mas crime sem violência, vai para 20% percentual de cumprimento de pena. E a gente chega até o percentual de 70%, que são para pessoas reincidentes em crime hediondos, que o resultado tenha sido morte. Então, houve uma alteração, você sai da possibilidade de 16% até 70% de cumprimento para essa progressão de regime.
Vedação de saída temporária para condenados por crime hediondo com resultado de morte. A saída temporária ela é garantida pela legislação às pessoas que estão no regime semiaberto. Então, por 5 ocasiões do ano, elas podem sair da unidade prisional, vir até o endereço indicado e passar alguns dias com seus familiares. É uma forma que o direito penal tem de uma reinserção pontual e gradual dessa pessoa. Porém, ela sofre grandes críticas, porque as saídas temporárias elas coincidem com datas específicas. Então, temos no Natal, e Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa. E existia sempre uma incompreensão da sociedade, por exemplo, no caso citado do exemplo, da Suzanne von Richthofen, que foi condenada por planejar o assassinato dos pais e na saída temporária de Dia dos Pais, de Dia dos Pais e Dia das Mães, ela sai. Então, essa alteração ela tem impacto para todas as pessoas que foram condenadas em crime hediondo cujo resultado morte. Elas não terão mais a possibilidade de saída temporária. A gente vê que é uma forma do governo federal, através do Poder Executivo e Legislativo, dar uma resposta à sociedade que clama por menos violência, por menos prática de crime, e a gente tenta absorver muitas alterações. Nós falamos aqui das principais, mas são inúmeras legislações. A título de exemplo, crimes de roubo, tornou hediondo, tem algumas características, crimes de furto com explosivo, tornou hediondo, comércio ilegal de arma de fogo, tornou-se hediondo. Então, assim, houve um agravamento no que é crime, nas penas, na forma do processo, e a gente espera que tenha um impacto social favorável, que isso leve ao conhecimento da sociedade em geral, para que a pessoa que tem aquela tendência, possibilidade de cometer crime, faça uma reflexão mais aprofundada e deixe a vida criminosa e venha para a vida reta, que, na verdade, o crime acaba não compensando.